Seja muito bem-vindo. Esse vídeo é um react a um vídeo do pastor Luiz Saião a respeito do dilúvio que ele gravou há algum tempo atrás. E antes de a gente entrar no vídeo, uma pergunta para combinar com aquele a quem eu estou respondendo: quem sou eu na fila do pão para responder ao Luiz Saião? Eu sou o professor Diego Ramos, atualmente sou pastor auxiliar na Primeira Igreja Batista de Meridian, no estado de Idaho, nos Estados Unidos. Estou cursando o meu mestrado em Antigo Testamento no Master Seminary, na Califórnia, e estou escrevendo especificamente sobre o dilúvio. Estou respondendo a perspectiva de Longman e Walton no mundo do perdido do dilúvio, e esse é um assunto que me interessa bastante, por isso escolhi fazer esse vídeo de resposta ao professor Luiz Saião. Mas, em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que esse não pretende ser um vídeo polêmico. Eu tenho um grande respeito e apreciação ao ministério do pastor Luiz Saião, de muitos anos, desde o antigo Rota 66 no rádio, eu ouvia Luiz Saião e admiro ele como pastor, como hebraísta, como teólogo, e então eu gostaria de demonstrar esse respeito aqui, apesar das discordâncias que eu vou estabelecer aqui nesse vídeo, algumas discordâncias. Então vamos lá, vamos passar aqui para a palavra para o professor Luiz Saião, e à medida que ele for desenvolvendo o seu argumento, eu vou também fazendo alguns apontamentos a respeito daquilo que eu concordo, daquilo que eu discordo e assim por diante. Então vamos começar aqui. Dilúvio, o que foi que aconteceu? Será que o grande dilúvio foi uma inundação global? Ou será que o dilúvio foi uma grande enchente que atingiu uma região grande de maneira absolutamente fatal? Quando nós lemos o texto de Gênesis, capítulo 6, nós vamos ver o relato dizendo que o ser humano tinha se afastado de Deus de tal maneira e tinha entrado num caminho de maldade e perversidade. Aliás, o texto vai dizer que a terra tinha se enchido de violência. Essa realidade da violência é a causa principal, e essa decadência humanitária, moral que tomou conta traz para a gente a decisão divina dizendo, olha, antes que tudo se corrompa completamente, Deus vai interromper esse processo. Então, o texto vai dizer, lá em Gênesis 6:8, que Noé achou favor diante dos olhos do Senhor. Noach matzachem beinei Yehová, é o texto literalmente no hebraico. E então, o relato do dilúvio nos apresenta o que acontece. Uma chuva ininterrupta de 40 dias e 40 noites. As águas vão subindo cada vez mais por 150 dias. Depois elas passam a decrescer por mais 150 dias e numa duração total de um pouco mais de um ano, nós vemos o fim do dilúvio, quando Noé, com a sua famosa arca, e também ali, num total de 8 pessoas envolvendo a sua família, com 2 de cada animal, acabam saindo, agradecendo a Deus pelo livramento, e nós temos lá no capítulo 9 uma aliança, assim. Então, ele começa a estabelecer um pouco do contexto, de uma maneira geral, do capítulo 6, da maldade, da violência que precipitaram ao dilúvio, que Deus decidiu então destruir toda a terra. Ele faz um pouco de cronologia aqui do dilúvio, 40 dias de chuva, até as águas subindo até 150 dias, depois mais 150 dias as águas decrescendo, num total de cerca de um ano. Já aqui eu diria que tem um pouco não seria tanto uma discordância, mas um refinamento da posição do professor Sayão, em que a chuva, ela aparentemente, quando você lê o texto à primeira vista, você tem a noção de que choveu apenas 40 dias e 40 noites, mas o texto continua dizendo que as águas prevaleceram e continuaram crescendo até 150 dias. Então, o que nos faz entender que quando você lê o relato de 40 dias e 40 noites chovendo, diz que a arca então se levantou. Então, 40 dias e 40 noites é o período inicial de chuvas,
provavelmente o que foi suficiente para levantar a arca do solo e fazer com que ela começasse a flutuar, mas que por mais 110 dias, até o dia 150, os mecanismos do dilúvio ainda continuaram funcionando até que as montanhas foram cobertas depois com o sopro de Deus de um vento. No capítulo 8, versículo 3, você tem as águas começando a decrescer. Então, só começando com esse apontamento aqui que eu acho que é interessante de fazer logo de cara. Simbolizada pelo arco-íris, o arco que aparece nas nuvens entre Deus e Noé. E quando a gente lê todo esse relato, a gente Mais um ponto de refinamento aqui: a aliança que Deus faz não é entre Deus e Noé, simplesmente é uma aliança entre Deus e toda a criação. Inclusive, ele inclui os animais, inclui a criação, inclui todo o ciclo, não é apenas uma aliança entre Deus e Noé. Noé, como sendo o único restante com a sua família da humanidade, essa aliança também é com toda a humanidade. Então, o caráter. Então, acho que aqui é um ponto importante de estabelecer, porque quando você estabelece uma aliança global como essa, isso traz um peso importante em relação à questão da dimensão do dilúvio e à promessa que é feita também aqui. Se você tem uma ideia de um dilúvio local, essa aliança ela fica um pouco truncada, e isso eu acredito que é um problema. Então, só um esclarecimento aqui é de que a aliança não foi feita simplesmente com Noé e com a sua família, mas também com toda a criação. Continuando aqui, vamos lá. pensa, mas espera aí, já que aparece esse relato na Bíblia, será que o dilúvio aconteceu mesmo ou será que isso é uma narrativa religiosa, uma narrativa poética de algum tipo? Bom, sobre Aqui ele traz uma questão de gênero literário, né? De ser uma narrativa histórica, com a exatidão histórica, com a possibilidade de que isso representa a realidade do que aconteceu, ou se é uma narrativa mais religiosa, simplesmente com uma mensagem teológica. Essa questão de gênero é importante, mas uma coisa a destacar aqui é que gênero literário não tem necessariamente a ver com a historicidade de um determinado relato. Um relato histórico ele pode ser escrito tanto usando um gênero literário de narrativa, como também usando um gênero literário de poesia. Então, a questão do julgamento do valor histórico de um determinado relato não tem necessariamente a ver com o gênero literário. É claro que a maioria dos relatos históricos que nós estamos acostumados a ver são em forma de narrativa, em forma de prosa e não em forma de poesia, mas a presença de poesia ou de elementos artísticos em um texto não necessariamente remove o seu valor histórico. Então, um ponto a destacar aqui também importante. isso, é muito difícil questionar a narrativa bíblica. Por quê? Em primeiro lugar, porque quando a gente pesquisa e olha a literatura do próprio Antigo Oriente Próximo, nós vamos ter relatos, inclusive, muito parecidos com o relato da Bíblia. A gente tem no contexto mesopotâmico, né, o famoso texto que nos apresenta lá a epopeia de Gilgamesh, o épico de Atrahasis, que mostram paralelos interessantes, falando de fato de uma realidade que houve uma grande inundação que foi conhecida. Aliás, essa história de uma grande inundação, ela está presente em muitos lugares, em muitos povos por toda parte, o que leva muita gente, de fato, a entender que são derivações desse mesmo contexto, dessa mesma situação. Por outro lado, a gente Então, ele traz aqui mais um outro ponto importante de consideração, que é a relação entre o relato do dilúvio e outros relatos de dilúvio, tanto na região do Antigo Oriente Próximo, com a qual Israel tem uma relação mais próxima historicamente, como também, inclusive, em outras regiões do planeta. Então, o que é que explica? Como é que a gente vê essa relação entre esses relatos do dilúvio? Então, alguns teólogos, alguns exegetas do Antigo Testamento vão ver essa relação como se a Bíblia estivesse tomando emprestado, já que esses mitos do epopeia de Gilgamesh e a epopeia de Atrahasis, eles são mais antigos, né, em relação ao tempo em que foram escritos. Então, alguns sustentam que
a Bíblia, ela copiou, ela tomou emprestado alguns desses relatos e deu a sua própria nota teológica para associar isso com o Deus de Israel. Não é o caso do Luiz Saião, acredito que não seja esse o caso, ele não argumenta a respeito disso nesse vídeo aqui, mas há teólogos que veem dessa maneira. Então, eles associam necessariamente a antiguidade do relato, a antiguidade do escrito, com a ideia de uma relação de dependência entre um texto e outro. Isso é uma forma equivocada de ver essas relações, a meu ver. O que acontece, a meu ver, explica essas relações, esses paralelos, apesar das grandes diferenças que existem entre eles, que não podem ser ignoradas, a meu ver, o que explica existiu de fato uma grande inundação. Todas essas culturas têm algum relato disso, porém, o texto bíblico ele preserva o relato autoritativo a respeito dessa grande inundação histórica. E essas outras histórias, por causa da sua da cosmovisão mítica que existia no Antigo Oriente Próximo, especialmente após a Torre de Babel, elas contêm graves distorções desse relato original. E a Bíblia, por ter Deus como testemunha ocular desse evento, ela preserva o que de fato aconteceu para nós. Então, a meu ver, a relação entre eles não é de codependência um com o outro, mas o fato de que existiu de fato um evento para o qual Deus foi testemunha ocular, Noé foi testemunha ocular, e esse relato é entregue por inspiração divina a Noé, a Moisés, que nos dá aquilo que de fato aconteceu e não necessariamente remove as distorções, porque eu não vejo necessariamente que o texto bíblico está interagindo para remover distorções, mas nos traz aquilo que de fato aconteceu e também a sua significância. Lê o texto e pergunta, mas espera aí, uma coisa desse tipo não teria sinais mais claros de que isso aconteceu? Pois é, a pesquisa arqueológica em diversas partes da região, ao escavar ali, encontra de fato, né? Nós temos aquela famosa descrição de uma área muito seca, seguida de uma muito úmida e uma seca de novo, mostrando que uma parte ali daquele solo foi inundado de maneira bastante significativa. Então, aqui ele fala das evidências arqueológicas, mas existe um problema aqui na forma como o professor Sayão coloca essas evidências, porque de cara ele já está, eh, talvez não intencionalmente, restringindo o alcance do dilúvio àquela região, porque a pesquisa arqueológica ela é feita naquela região. Então, é claro que a gente deve esperar evidências arqueológicas e geológicas naquela região, porque eh, eh, teria coberto pelo menos aquela região, da perspectiva do dilúvio regional, se não do dilúvio global, que teria evidência no mundo todo, mas se a pesquisa arqueológica está restrita a uma região, então isso já mostra um certo viés, eu diria, em relação ao dilúvio, a ideia do dilúvio local, ou do dilúvio regional. Nós vemos então, voltando ao relato bíblico, Noé construindo essa arca enorme que tinha cerca de 135 metros de comprimento por 22,5 de largura e 13 metros e meio de altura. Então, depois de ler isso, nós vamos encontrar no texto algo que chama a atenção. O texto vai dizer que as águas subiram literalmente 15 côvados acima do monte mais alto que havia sob o céu. E quando nós lemos o final do relato, nós descobrimos que Noé foi parar a arca nas montanhas do Ararat. E olhando para isso, a gente pensa, então qual foi de fato a dimensão desse dilúvio? À primeira vista, você lendo, você diz, não, olha, se foi a montanha mais alta debaixo do céu, então certamente essa água atingiu o mundo todo. Porque tem lógica, qual é o monte mais alto do mundo, com quase 9 quilômetros de altura? É o Monte Everest, lá no Himalaia. Então, Então, aqui a gente tem
um problema um pouco mais grave na argumentação do professor Sayão. Ele pergunta qual seria a montanha mais alta que o dilúvio teria que cobrir. E aí ele aponta para o Monte Ararat, como ele existe hoje, e aponta para o Monte Everest na altura que o Monte Everest existe hoje, com cerca de 9 quilômetros de altura. Talvez não intencionalmente, o professor Sayão está com esse tipo de argumento aqui adotando uma visão uniformitarista da história do universo, da história do mundo. E eu digo isso por quê? Porque esse argumento presume que a topografia da Terra era pouco diferente a topografia da Terra no tempo do dilúvio era pouco diferente daquilo que ela é hoje. E de que as águas do dilúvio elas teriam que ter coberto o Monte Everest, teriam que ter coberto o Monte Ararat, 8 quilômetros de altura, 9 quilômetros de altura, e isso é uma parte de uma visão uniformitariana, de que não permite um catastrofismo global como sendo a causa da existência dessas montanhas. Então, o dilúvio, se ele é uma catástrofe global, então, e a descrição que nós temos das águas vindo de baixo da Terra e de cima da Terra é uma descrição que ela condiz com aquilo que de fato aconteceu, então nós deveríamos esperar que o dilúvio teria causado grandes alterações na topografia da Terra. Então, a ideia de que o dilúvio teria que cobrir o Monte Everest, ela já está negando a existência de um dilúvio global, porque ela está assumindo de que não houve um dilúvio global que ocasionou o surgimento de montanhas mais altas do que aquelas que existiam no mundo pré-diluviano. Então, dentro da perspectiva criacionista da Terra jovem e dentro da perspectiva de um dilúvio global, o dilúvio não deveria ter coberto o Monte Everest, não deveria ter coberto o Monte Ararat como nós temos a altura dele hoje, porque esses montes, na forma como eles têm hoje, na altura que eles têm hoje, não existiam antes do dilúvio. Na verdade, eles teriam sido criados pelo dilúvio, durante o dilúvio e após o dilúvio, eles teriam sido criados e eles não existiam anteriormente. Então, esse é um ponto que o argumento do professor Sayão, ele entrega aqui uma perspectiva uniformitarista de que o presente é a chave para o passado, de que os processos que nós vemos no presente, de que as taxas que nós vemos no presente são as mesmas taxas que nós vimos no passado, que nós devemos projetar no passado. Então, isso já é uma negação, ainda que talvez não intencional, do catastrofismo do dilúvio. Então, prosseguindo aqui adiante. Isso aconteceu dessa maneira e, portanto, devemos entender o dilúvio dessa forma. Só que olhando para uma possível cronologia do dilúvio, isso não parece ter sido uma coisa tão distante assim na história. E quando a gente olha. Novamente aqui, a ideia do uniformitarismo nessa frase que ele acabou de dizer aqui, de que de ver a ideia dessas montanhas, o dilúvio cobrindo essas montanhas, sendo que o dilúvio foi tão aparentemente recente dentro da cronologia bíblica, não haveria talvez tempo para que essas montanhas se formassem do jeito que elas estão hoje. Então isso também já comunica uma ideia de uniformitarismo, de que os processos não teria havido tempo suficiente para que essas montanhas, pelos processos atuais e pelas taxas atuais, elas chegassem à altura que elas estão hoje. Para esse cenário, nós temos, pelo próprio relato bíblico, uma habitação limitada da terra nessa ocasião, porque se trata de um período muito antigo. E a gente está acostumado, né, a olhar para o texto bíblico assim, como se a gente tivesse o mesmo olhar que nós temos hoje. Mas preste atenção, por exemplo, Paulo escreve, né, dizendo, né, que o evangelho foi pregado a todo mundo.
Mas é claro que na época de Paulo o evangelho não chegou na América do Sul. Ele não chegou no Japão, nem na Oceania, nem na América do Norte. Então, como assim foi pregado a todo mundo? Todo mundo ali significa todo mundo romano. Todo mundo que está sendo percebido e conhecido naquela ocasião. Então, quando Gênesis fala da montanha mais alta que havia, não necessariamente pela perspectiva do autor, isso significa a montanha mais alta do planeta, mas a montanha mais alta da região em torno da terra de Israel. Então, parando aqui, ele usa a expressão lá em Colossenses capítulo 1, versículo 23, de que o evangelho foi pregado a toda a criação, e aí a palavra lá que está no texto grego não é a palavra mundo, no sentido do mundo geográfico, mas a palavra criação, ou a toda criatura, ou a toda instituição ou autoridade, a palavra ktisis, que é utilizada nesse texto aqui. Então, o, o problema é que, de usar esse argumento é que é, quando Paulo utiliza essa expressão, ele pode estar se utilizando de uma expressão hiperbólica, ou de que o evangelho foi pregado a todos aqueles a quem nós encontramos nesse sentido, ou de uma perspectiva escatológica. Existem algumas possíveis formas de entender o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 23, que não necessariamente se aplicam àquilo que nós vemos no relato de Gênesis. Então, se é, o próprio professor Luiz Saião, já anteriormente, ele fala de que o texto bíblico, ele diz que as águas do dilúvio elas cobriram até 15 côvados acima das montanhas mais altas debaixo do céu. Então, Paulo utiliza a expressão debaixo do céu, Gênesis utiliza a expressão debaixo do céu, e Paulo pode estar utilizando uma hipérbole, mas o autor de Gênesis não. E a razão como a gente percebe isso existem algumas regras, eu diria, de lógica e de retórica para identificar hipérbole, e uma delas é se a, se a frase ela contradiz aquilo que o autor diz em outro lugar, então ela pode ser entendida talvez como hipérbole. E nesse caso aqui, a frase de Paulo ela pode ser vista como, se ela for entendida literalmente, como uma contradição àquilo que ele diz em outro lugar, por exemplo, em Romanos capítulo 15, onde ele vai falar que ele quer pregar aonde o evangelho ainda não foi pregado. E isso Paulo escreveu Romanos uns 4, 5 anos antes de Colossenses. Então, não teria tido tempo dentro de 4, 5 anos de ter pregado a todo mundo para que a expressão em Colossenses pudesse ser entendida de forma literal e não hiperbólica. Mas no caso de Gênesis, você não tem apenas a expressão debaixo do céu, como, por exemplo, os israelitas utilizam para falar das paredes da cidade que subiam até os céus, de uma forma hiperbólica, de uma forma exagerada, para difamar a terra. Mas aqui no texto de Gênesis capítulo 7, esse detalhe de todas as montanhas debaixo do céu, ele é suplementado com outros detalhes que nos indicam que ele não deve ser entendido hiperbolicamente. Por exemplo, a expressão de 15 côvados, de que as águas subiram 15 côvados acima das montanhas mais altas. Também em Gênesis capítulo 8, versículos 2, versículo 3, fala que Deus soprou um vento e que as águas começaram a baixar e que depois os picos dos montes começaram a ser vistos. Então isso novamente é um outro detalhe que nos indica de que a expressão todas as montanhas debaixo do céu não devem ser entendidas de forma hiperbólica, mas de forma literal. Seguindo aqui. E a gente tem, inclusive, o Monte Ararat mais elevado, tem um pouco mais de 5 quilômetros de altura, mas a arca parou numa das montanhas que nós não sabemos qual é. E para pensar sobre isso, você pensa, mas, professor Sayão, você não acredita que Deus poderia fazer um dilúvio dessa maneira? Não tem dúvida, Deus, por definição, pode fazer qualquer coisa, mas a pergunta é, será que o texto tem de fato essa intenção? Quais seriam as dificuldades de pensar num dilúvio global? Então, aqui uma das coisas que me incomoda aqui nesse ponto da argumentação do professor Sayão é que ele pergunta qual é a intenção do texto, e logo depois ele
pergunta quais são as dificuldades. Então, ele pouco lida com o texto. Na sequência dessa pergunta aqui que ele faz, o que é que o texto quer dizer, qual a intenção do texto, ele lida mais com questões de dificuldades, que eu também vou procurar responder algumas delas aqui, mas não lida diretamente com o texto na sequência dessa pergunta. Global, preste atenção. O planeta Terra, em toda a sua dimensão, tem hoje 370 milhões de quilômetros quadrados. Certo. Uma palavra importante nessa frase aqui tem hoje. A palavra hoje aqui significa que ele está impondo ou fazendo as considerações a partir da realidade presente, não na superfície da Terra, mas a questão das montanhas que ele vai falar logo em seguinte. Então, a palavra hoje aqui é crucial. Oceano e um pouco mais de 140 milhões de quilômetros quadrados de continentes. Isso quer dizer que, olhando para os oceanos, que têm uma profundidade média de 3 quilômetros, se a gente pensar nessa água com 9 quilômetros de altura. Outra coisa, os oceanos têm, novamente, tempo presente, eles têm uma profundidade média. Isso também, se nós formos considerar a situação atual, nós teríamos que admitir que a profundidade dos oceanos também era a mesma, era a mesma antes do dilúvio, no período antes do dilúvio. Então, isso é um outro ponto que eu vou trazer mais à frente, que fala a respeito da questão dos mecanismos do dilúvio. Atingindo a superfície da Terra de 510 milhões de quilômetros quadrados, a quantidade de água do dilúvio seria aproximadamente 5 vezes maior que todos os oceanos juntos. Para a gente entender. Novamente, esse argumento ele leva em consideração a altura do Monte Everest na forma como ele existe hoje. Então, se você presume que as montanhas de hoje e a profundidade dos oceanos de hoje, então você realmente vai ter um problema. Mas essa é uma pressuposição que não é provada, não é garantida. Ela é uma pressuposição uniformitarista que tem os seus problemas também. O que está envolvido aqui. Então a pergunta é de onde veio tanta água, que equivale a 5 vezes mais a todos os oceanos, e para onde toda essa água foi no final do dilúvio. Então isso é um desafio para a gente pensar. A segunda coisa que chama atenção é que se você. Então, um ponto de resposta para essa pergunta do professor Saião, de onde veio toda essa água, para onde foi toda essa água, eu diria que esse argumento ele negligencia ou ignora, por exemplo, aquilo que o Salmo 104 nos descreve a respeito do dilúvio. Existe uma controvérsia a respeito de se o Salmo se refere à criação ou ao dilúvio. Não acredito que a gente precisa entender um ou o outro, mas versículo 1 até o versículo 4, versículo 5 se referindo à criação, versículo 6 até o versículo 9 ao período do dilúvio e do versículo 10 em diante ao mundo pós-diluviano. Mas naquele salmo ele diz que os vales eles se abaixaram e as montanhas se elevaram. Então tudo isso mostra que a topografia da Terra antes desse evento, ela não tinha tanta discrepância quanto ela tem hoje. Então, de onde veio toda essa água? Não precisaria de toda essa água, de 5 vezes mais, como foi argumentado aqui, porque as montanhas não necessariamente eram tão usadas. Você tem eventos sísmicos acontecendo com as águas vindo de debaixo do chão e uma separação de continentes. Também com essas águas vindo debaixo do chão, você tem deposições de rochas sedimentares por causa da quantidade de água e de terra sendo movida. Então você tem esses elementos também contribuem. Você tem provavelmente vulcanismo também acontecendo. Então todos esses mecanismos do dilúvio eles explicam aquilo o porquê que nós devemos entender uma diferença entre a topografia da Terra hoje, com montanhas mais elevadas e bacias oceânicas mais profundas, daquilo que nós tínhamos antes do dilúvio, com águas subterrâneas, águas que vêm do abismo, como descreve, e depois do dilúvio, com essas
com a bacia oceânica ela sendo baixada, os vales baixaram, as montanhas subiram, como nós vemos na descrição do Salmo 109, dos versículo 5 até o versículo 9. Tem os animais, né, de todo o planeta numa arca, e os animais que são ligados a uma região faz uma grande diferença. E além disso, pense muito bem, você já andou de avião? Um avião lá no alto, ele voa, né, a 10 quilômetros de altura. Isso significa que se Noé, com toda a família e a arca, subiu numa altura dessa, eles teriam dificuldade até de respirar. Como Novamente, esse argumento ele presume a existência do Monte Everest na época do dilúvio, o que não é necessariamente algo, é algo que nega a globalidade do dilúvio, já de antemão, ele nega aquilo que é, é um argumento meio que circular, ele está presumindo aquilo contra o que ele está querendo provar. Então ele está querendo provar que o dilúvio não foi global, e para provar que o dilúvio não foi global, ele está presumindo que o dilúvio não foi global. Por quê? Porque por causa das montanhas que ele está assumindo que já existiam na época do dilúvio e que elas não foram causadas por um dilúvio global. Então é um argumento meio que circular aqui. seria ficar num ambiente desse, que hoje até os indivíduos mais bem preparados, quando fazem um exercício de subir a uma altura semelhante, será que o texto quis de fato dizer uma coisa dessas? Então, por causa Não, eu acredito que o texto não quis dizer uma coisa dessas, porque por causa das questões que eu já levantei aqui. Então, eu não acredito que o texto quer dizer que as águas cobriram o Monte Everest, porque, na minha perspectiva, o dilúvio é a causa de grandes transformações na topografia do planeta Terra. de perguntas assim, a gente de fato pensa como que poderia isso ter acontecido. Talvez uma outra questão desafiante é que você sabe que os animais que vivem nas águas são diferentes. Animal que vive na água doce e animal que vive na água salgada. Se a gente tem um dilúvio onde toda a água doce do mundo, com todos os peixes e demais animais marinhos, se misturam com aqueles peixes e animais que vivem em água doce, você sabe, os animais de água doce não irão sobreviver. Existem alguns estudos a respeito desse argumento. Esse é um argumento importante a ser feita a ideia de que a água doce e a água salgada se misturando. Só que há estudos em relação à questão da densidade da água doce, da água salgada, que mesmo quando elas são colocadas dentro do mesmo ambiente, existe ainda separações que são possíveis ser detectadas entre diferentes de águas de diferentes densidades por causa do seu conteúdo. Então, isso não é necessariamente um problema insolúvel para a visão de um dilúvio global. Existem estudos que falam a respeito dessa possibilidade real e comprovada, possível de ser testada, de que não existe essa mistura imediata de águas devido a diferentes temperaturas, devido a diferentes composições. Até mesmo hoje, dentro dos oceanos, existem correntes que não se tocam, elas não se cruzam. Então, isso não é necessariamente um argumento impossível de ser refutado. Inclusive, há estudos que mostram como existe uma factibilidade, inclusive científica, disso, mesmo que a gente não considere a questão do sobrenatural que está envolvido no dilúvio, mas apenas a possibilidade natural e científica, isso é possível. E a Bíblia diz que somente aquilo que tinha fôlego de vida morreu. Então, essas dificuldades nos levam a pensar: seria muito difícil imaginar um dilúvio na sua globalidade, até porque você sabe muito bem que diversos animais vivem em ambientes peculiares. Por exemplo, o gambá só existe na América do Sul. Os animais, por exemplo, marsupiais, né, que existem só na Oceania, como é o caso do canguru e outros similares. E a pergunta é: como é que esses animais foram para a Arca de Noé? Eles atravessaram o oceano? Aqui, novamente, você tem
Um outro argumento que eu acredito que também traz a ideia de uniformitarismo, de que os continentes, como eles existem hoje, eram basicamente, a configuração do planeta era basicamente a mesma na época do dilúvio, e não considera, já presume que o dilúvio global não aconteceu, porque o dilúvio global ele teria sido a causa desse afastamento de continentes, com a sua atividade sísmica, com a água saindo debaixo do céu, do solo e separando esses continentes. Eh, Existem estudos a respeito da questão da era do gelo, seja após o dilúvio, que teria produzido pontes entre continentes. Existe a ideia de que é muito possível de que havia apenas um continente, como o Gênesis descreve no capítulo 1, a porção seca, como sendo uma porção seca que existia no mundo pré-diluviano. Então, não havia necessariamente os mesmos continentes, a mesma configuração de continentes que nós vemos hoje no mundo pré-diluviano e no mundo pós-diluviano. As alterações climáticas que um evento como esse com certeza causou, ele poderia ter criado essas pontes entre os continentes, ou existem também estudos a respeito de movimentos de animais que inclusive acontecem hoje após inundações sobre certos colchões de vegetação, onde eles se mudam inclusive de continentes por meio desses colchões de vegetação que vão flutuando sobre as águas. Então, existem mecanismos que tornam possível explicar como essa separação, como animais vieram para a arca, se havia apenas um continente antes do dilúvio, e como eles se separaram depois, se a separação que nós temos hoje não é necessariamente a separação que havia antes, no período pós-diluviano, imediatamente após o dilúvio. Eles pularam para lá e para cá na época do dilúvio. Percebe como isso é um tanto quanto difícil? Por essa razão, estudiosos com muita fé, com todo respeito à Bíblia, entendendo o texto original, entendem que é muito possível que o dilúvio não tenha sido global. Mas o senhor não acredita que Deus podia trazer o canguru, podia trazer o gambá? Deus podia tudo. Sabe qual é a grande questão? Um milagre extraordinário desse nem é mencionado no texto de Gênesis. Aí eu discordo. Um milagre como esse é mencionado no texto de Gênesis. Toda a descrição do dilúvio mostra uma intervenção diretamente divina. Deus diz claramente: sou eu que vou fazer com que isso aconteça, sou eu que vou trazer os animais. Isso em si já é um ato sobrenatural da parte de Deus de trazer animais de dois em dois para Noé. Noé não teve que ir atrás dele, não estou dizendo que o pastor Sayão disse isso, ele falou claramente que Deus trouxe esses animais. Então, o simples fato de Deus trazer esses animais, independente de onde eles estivessem, já é um ato miraculoso da parte de Deus, e nós muitas vezes queremos, eu digo isso tanto da parte de criacionistas da Terra Antiga, como de criacionistas da Terra Jovem, muitas vezes nós descontamos ou negligenciamos o aspecto sobrenatural que a Bíblia traz a respeito do dilúvio. Às vezes nós, inclusive a respeito da criação, nós descontamos o aspecto sobrenatural envolvido na criação, mas muito mais comum descontar esse aspecto e não considerar o aspecto sobrenatural dentro do relato do dilúvio. Então, eu discordo de que um evento como esse não encontra uma descrição nas Escrituras, porque ele encontra uma descrição nas Escrituras no livro de Gênesis, você encontra a descrição nas Escrituras no livro de Salmos, no livro de Isaías, capítulo 54, nas palavras do próprio Jesus, nas palavras de Pedro, que utilizam o dilúvio global para falar como um paradigma para uma destruição, um juízo global no futuro, uma destruição escatológica. Então ele utiliza um dilúvio, um juízo global para falar a respeito de um futuro juízo global no futuro. Então, eu acredito que sim, a Bíblia menciona, ela não deixa isso sem testemunho dentro das Escrituras. É muito estranho que uma coisa tão assim fora do normal, que teria acontecido, não teria sido mencionada num texto que está exatamente mostrando o poder de Deus no seu
juízo no dilúvio que cai sobre a terra. Então, diante disso, nós não temos dúvida de uma grande, gigantesca inundação do ponto de vista da arqueologia e do ponto de vista da análise da região. O que parece fazer sentido é que o dilúvio foi uma inundação gigantesca sem precedentes, que atingiu de maneira extraordinária a região. Então foi um dilúvio que atingiu o mundo da época, mas na prática, do ponto de vista físico, ele foi regional, com um significado universal, com um significado global. E alguém pensa, mas ficar pensando assim não está saindo fora da palavra de Deus? Não, a Bíblia diz que a gente deve raciocinar, deve refletir. Uma fé não fundamentada não é uma fé que lida com as coisas sem qualquer tipo de reflexão. Portanto, nós reafirmamos a palavra divina, nós estudamos o texto a partir da maneira de pensar e de escrever autolimitada do contexto daqueles que escreviam e compreendemos que aquilo que aconteceu foi de certas dimensões e o que nos ajuda a entender o valor, o significado, a realidade e o ensino do texto bíblico, ao mesmo tempo raciocinando diante das evidências físicas que teriam a ver com esse grande e extraordinário dilúvio. Bom, Então, aqui tem dois pontos que eu gostaria de tocar para encerrar esse vídeo aqui. O primeiro deles é que ele fala que o dilúvio tem uma significância universal. Apesar dele não ser um dilúvio global, um dilúvio universal, um dilúvio regional, a palavra mundo aí se refere que ele usa o mundo da época, mas ele tem uma significância universal. E tem um problema com esse tipo de raciocínio, porque ele produz uma separação entre teologia, a significância desse dilúvio, a mensagem que esse dilúvio passa, e história, entre teologia e factualidade. E eu acho que é um problema quando a gente separa essas duas coisas, quando você pode ter uma teologia que não é fundamentada em uma realidade histórica, em uma descrição histórica daquilo que de fato aconteceu. Então, se você tem isso, então você tem problemas com outras passagens bíblicas, por exemplo. Se você for levar essa mesma lógica para outras passagens bíblicas, que aqui não é uma acusação e nenhuma indicação de que o professor Sayão faz isso, mas, por exemplo, nós poderíamos ter uma teologia de esperança da ressurreição, se a ressurreição de Jesus Cristo não é uma realidade histórica, se aquilo que aconteceu não aconteceu da forma como foi escrito, eu acredito que a nossa esperança ela não existe se o relato da ressurreição não é factual, não descreve aquilo que de fato aconteceu da forma como é descrito. Então, teologia ela precisa estar fundamentada em histórica. A teologia não molda a descrição histórica do autor bíblico. O autor bíblico ele tira teologia a partir dos atos de Deus na história. Então, existe um perigo aí, eu acredito, de desconectar a significância do dilúvio do seu significado, de desconectar a teologia da história. Um outro ponto que ele traz aqui também é de que o dilúvio foi escrito da perspectiva limitada dos autores bíblicos, ou relatos como esses que são escritos da perspectiva limitada dos autores bíblicos. Então, eu acho que também há um problema aqui eh, de, de descontar, eu acredito, o valor da revelação. Novamente, não estou acusando o professor Sayão de não crer em revelação, de não crer em inspiração. Eu acredito que ele crê em todas essas coisas, mas quando você procura explicar apenas a perspectiva do aspecto humano dos autores bíblicos, você está super enfatizando o aspecto humano e diminuindo ou negligenciando um pouco o aspecto divino da revelação da palavra de Deus. Então, e quando você trata, por exemplo, de eventos como o dilúvio, você tem ali descrições de eventos para os quais não houve testemunho ocular. Então, nem Noé poderia descrever tudo aquilo que é descrito
dentro da narrativa do dilúvio. Ele não viu as águas saindo do abismo, a descrição de todos de todos os mecanismos do dilúvio. Ele não teria condições de medir a altura da coluna de água da montanha mais alta, de 15 côvados. Então, qual é a significância desse número? É um número simbólico, 15 côvados ou alguma coisa assim? Ou é um número que só poderia ser medido por aquele que de fato presenciou esse evento em todos os seus detalhes, que entrega esses detalhes por revelação para o autor bíblico, no caso Moisés. Então, existem detalhes na narrativa do dilúvio que não são parte da perspectiva limitada nem de Noé, nem de Moisés. De fato, existe várias vezes a palavra Rinei, Rinei, eis que, dentro da narrativa do dilúvio, e a maioria delas, quase todas elas, são conectadas com Deus. E isso mostra que o dilúvio não é escrito da perspectiva nem de Noé, nem na perspectiva de Moisés, o autor do relato, mas da perspectiva de Deus, como sendo a testemunha ocular que nos traz esse relato aqui. Então, eu acredito que procurar explicar essas dificuldades a partir da ideia de que o dilúvio foi escrito a partir de uma perspectiva limitada do autor bíblico é descontar o aspecto da revelação, o aspecto da dupla autoria das Escrituras, onde Deus traz, muitas vezes, traz detalhes que não podem ser explicados por transmissão de tradição oral ou por testemunhas oculares humanas. Então é isso, pessoal. Eu espero ter sido respeitoso com meu colega Luiz Saião, a quem eu admiro, mas há discordâncias que eu vejo a necessidade de responder e que faz parte daquilo que estou estudando atualmente para escrever a minha dissertação de mestrado, onde eu estou respondendo Tremper Longman e John Walton sobre o mundo perdido do dilúvio, e algumas desses argumentos têm cruzado a minha pesquisa, e eu tenho procurado responder alguns deles, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco melhor essas questões. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você se você não segue nosso canal, passe a seguir, dê um like nesse vídeo e compartilhe com outras pessoas que têm interesse por esses assuntos, que conhecem a mim, que conhecem ao pastor Luiz Saião, e talvez apreciariam ouvir uma interação entre a minha posição e a posição do professor Saião a respeito desse assunto. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Até a próxima.